Bom dia, meus amores, tudo bem? Saudade demais de vocês. Vocês nem imaginam o quanto. Saudade das nossas brincadeiras em sala de aula, das nossas alegrias, né? Mas, se Deus quiser, vai passar e tá passando. Tá bom? Vamos ter fé, vamos ter tranquilidade. Esperar em Deus que isso passe logo. Tá bom? Hoje a gente vai falar da condição de alinhamento, 3 pontos, né? Começamos geometria analítica, falamos aí da distância entre 2 pontos, primeiramente, depois falamos do ponto médio, né? Das coordenadas do ponto médio, falamos também do baricentro, né? O baricentro, a gente viu que é o ponto de equilíbrio do triângulo, né? Se eu boto um triângulo em uma superfície, vamos dizer assim, pontiaguda, ele não cai, né? Ele fica suspenso, né? Fica em pé nessa superfície mesmo fina, né? Porque é o baricentro, né? É o centro de gravidade do triângulo. Por isso que o baricentro, ele é simbolizado por G de gravidade, tá ok? Hoje, como eu falei, vamos falar da condição de alinhamento de 3 pontos, certo? 3 pontos, eles podem ser colineares, né? Ou seja, estar na mesma reta, ou eles podem ser não colineares, formando aí um triângulo. Só que o que nos interessa aqui, primeiramente, a condição de eles serem colineares, né? Estarem alinhados, e claro, o que for o contrário disso, vai mostrar que eles não são alinhados, tá certo? Vamos usar aqui o conceito que a gente já tem, né, de semelhança de triângulo, que provavelmente, né, salvo engano, vocês devem ter visto lá no 8º ano, né, na antiga 7ª série, certo? Então, observando aqui no plano cartesiano, o ponto A, ponto B, ponto C, nós temos aqui que dá para ver que estão alinhados, nós vamos provar, né, o que faz, né, o que demonstra para a gente que esses pontos estão alinhados, né? Então, nós temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C. Como vocês podem ler aí, ó, eles não estão posicionados em nenhum dos eixos coordenados. Não estão no eixo das abscissas, não está no eixo das abscissas e não está no eixo das ordenadas, certo? Então, aqui, lançando mão do conhecimento de semelhança de triângulo, né? Vocês conseguem claramente, né, perceber aí. Vamos desenhar aqui um triângulo para ficar melhor a nossa visualização. Quer dizer, não vou desenhar, não precisa não. Olha só, nós temos aqui um triângulo, ó, AEC, né? ADB. Sempre que eu tenho um lado paralelo a um lado de um triângulo, então eu tracei dentro de um triângulo uma paralela, eu vou formar um triângulo menor semelhante ao triângulo maior. Quando é que os triângulos são semelhantes? Quando os seus lados correspondentes, a razão entre eles é proporcional, né? Ou seja, se eu dividir esse lado que corresponde a esse lado e igualar a divisão desse lado por esse lado, né? Como eu falei, igualar a divisão é razão e proporção é igualdade entre duas razões. Então, essa divisão vai ser proporcional. Quaisquer lados correspondentes que vocês escolherem, se comecei do triângulo grande, vou sempre começar pelo triângulo grande. Se comecei pelo pequeno, vou sempre pelo pequeno, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, vou descer aqui um pouco, temos aqui o triângulo, por exemplo, considerando o triângulo AEC e ADB, nós temos que CE, ou melhor, vamos começar pelo eixo X, AE, a reta AE, dividida pela reta AD, são os correspondentes, é igual a essa divisão de CE por BD, certo? Então, ó, lados proporcionais, divisão, lados correspondentes, divisão dá uma proporcionalidade, certo? Um coeficiente de proporcionalidade. Então, nós temos aqui, pessoal, o lado AE, ele é a coordenada, né? X dele, né, a abscissa, nós temos aqui, que é XC, que vai até o eixo Y, menos o XA, é o tamanho de AE, correto? Dividido por AD. Quem é AD?
xb menos xa. É igual no outro lado, né? Como nesse caso aqui o triângulo ele é retângulo, né? Nós temos aqui CE. CE, qual o tamanho de CE? É YC menos YA. YC menos YA, certo? E qual o tamanho de BD? YB menos YA, certo? Desculpa. Fazendo a devida proporção, né, encontramos aqui essa demonstração aqui. E aí, pessoal, fica fácil, né? Multiplica cruzado, né? Faz o cruz credo aí, como vocês falam. Então, fica xc menos xa, yb menos ya é igual xb menos xa vezes yc menos ya. Fazendo o chuveirinho aqui, né? Vou multiplicar. Vou pegar aqui um lápis. Pegar aqui um lápis vermelho, que destaca melhor. Então, olha só. É aquele chuveirinho mesmo, né? Nós temos aí xc, yb, xc, yb, xc, ya, xc, ya, negativo, né? Ou melhor, xc, yb, positivo, xc, ya, negativo, né? Positivo, negativo, xa, yb, negativo, menos com mais a menos, xa, ya, positivo, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, não vou falar um por um não, tá bom? Então, encontramos isso aqui, ó, essa expressão. Vou passar todos esses elementos aqui para o outro lado, subtraindo, né? Ou somando, né? Fazendo a operação inversa que ele está fazendo nesse membro. Eu vou passar para o primeiro membro. Passando todos esses termos para o primeiro membro, então, ó, xbyc fica negativo, ó, xbyc negativo, xbya positivo e por aí se vai, certo? Aqui de cara, a gente já pode fazer o seguinte, ó, já pode cortar XAYA positivo com XAYA negativo, certo? Por conveniência, eu vou multiplicar tudo por menos 1 e vou me dar o sinal de todo mundo. Se eu multiplico o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor, eu não estou alterando nada na minha expressão, certo? Bom, o que restou para mim? XAYB mais XCYA mais XBYC menos XCYB menos XAYC menos XBYA igual a zero. Poxa, mas eu vou ser obrigado a ficar decorando isso, essa formulazinha? Não. Por quê? Olha a coincidência aqui, ó. Lembram lá no segundo ano do ensino, da segunda série, né, do ensino médio, que nós tínhamos lá a matriz 3x3? A matriz 3x3... a forma mais comum que a gente achava para calcular o determinante, então matriz 3x3, determinante de matriz 3x3. Lembrando que só tem determinante a matriz quadrada, né? Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Então a gente usava lá o método de Sarri, né? Mas a gente desenvolveu também uma outra forma de fazer, né? Multiplica a diagonal principal, né? E suas paralelas, subtrai pela secundária e suas paralelas, tá certo? Então, quem é a principal? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Percebam aqui, ó. Então, eu não preciso decorar isso aqui, ó. Não preciso. Por quê? Percebam que esse resultado aqui nada mais é do que o determinante dessa matriz quadrada igual a zero. Ou seja, olha só, XAYB vezes 1, XAYB. YA vezes 1 vezes XC, XCYA, olha só. Vou até circulando, não vou circular porque já coloquei as mesmas cores aqui, né? Então, ó, XCYA. Aí nós temos aqui na mesma paralela, né, da diagonal principal, XBYC vezes 1, olha aí, ó, XBYC vezes 1. Agora, a diagonal secundária, eu vou multiplicar e vou trocar o sinal, né, assim? Então, ó, XCYB vezes 1, XCYB dá positivo, vem para cá negativo. XAYC, XAYC vezes 1, depois XBYA vezes 1, XBYA, correto?
Então, para saber se três pontos estão alinhados, ou seja, são colineares, basta calcular o determinante dos três pontos coordenados e a última coluna eu igualo a 1, né? Porque se eu pegar a coordenada, só tenho duas retas, abscissa e ordenada, x e y. Então, eu completo a terceira coluna com 1, aí eu vou obter uma matriz quadrada de ordem 3, podem fazer sarri ou podem fazer como nós fizemos aqui. Então, para saber se três pontos estão alinhados ou se não estão alinhados, basta calcular esse determinante e igualar a zero. Se der zero, estão alinhados. Se não der zero, não estão alinhados. Correto? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fechar com tranquilidade. Bom, olha essa questão aqui, ó. Deixa eu abrir mais um espaço aqui. Para a gente trabalhar. Então, olha só. Para verificar se os pontos 3, 2, 4, 1, 1, 4 são colineares, vamos calcular. Então, olha só, se a pergunta vier para vocês, o verdadeiro ou falso, uma coisa nesse sentido, os pontos A, B e C são colineares, ou seja, estão alinhados, basta fazer o quê? O determinante. Então, o determinante de quem? Dos três pontos, né? Então, quem são as coordenadas dos três pontos? Então, nós temos aí. Só repetindo lá. Então, eu tenho a coluna do x, né? A coluna do x. Quem é? Ó, x de A, x de B, x de C, que é 1. Coluna do y, ó. YA é 2, YA é 2, YB é 1 e YC é 4. Como é que eu faço agora? Com a terceira coluna, completo com 1, certo? E agora calculo o determinante dela aqui, ó. Para ela ser alinhada, né, para os três números serem alinhados, para formar realmente uma reta, isso aqui tem de dar quanto? Tem de dar 0, correto? Então, ó, fazendo 3 vezes 1 vezes 1, nós temos 3. Lembrando que só multiplico de 3 em 3, né? 4 vezes 4 vezes 1, né? 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. Multiplicando 3 de novo, né? 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Agora, 2 positivo, né? Agora, diagonal secundária, eu vou multiplicar e trocar o sinal. 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 4, ó. 2 vezes 4 vezes 1, né? Vai dar 8. Então, vou sempre trocando o sinal. E 1, ou melhor, 2 vezes 4 vezes 1 já foi, e 1 vezes 4 vezes 3 agora vai dar 12, né? Menos 12. Então, 3 mais 16, 19. 19 mais 2, 21. Menos 1, menos 8, menos 9. Menos 9 menos 12 dá menos 21. 21 menos 21 dá 0. Então, prova aqui para mim que esses três pontos estão alinhados. Correto, pessoal? Então, é isso o recado de hoje, né? Condição de alinhamento. A condição de alinhamento, então, entre três pontos é que, quando é que eles estarão alinhados? Eles estarão alinhados quando o determinante dos três pontos, formando a terceira coluna com esse determinante der 0, os meus três pontos estarão alinhados. Deu diferente de 0, não estarão alinhados, portanto, formando aí um triângulo, ok? Forte abraço a vocês.